Fala galera, tudo bem? É hora da gente falar sobre a vitória do Manchester City sobre o Borussia Mönchengladbach para encerrar essa série de vídeos com as análises de cada um dos 8 jogos de ida das oitavas de final da Champions. Então todos os vídeos já estão postados por aqui. Se você quiser conferir é só ir na playlist da Champions e claro, navegar pelo canal com os outros assuntos também. Mas vamos falar então sobre mais um grande resultado do time do Guardiola, né? O Manchester City tem aí 19 vitórias seguidas somando competições, sendo que nesse período das 19 vitórias seguidas, só 6 gols sofridos, nunca mais de um gol no jogo, ou seja, 13 vezes a defesa passou em branco, né, sem ser vazada, e nas 6 vezes em que sofreu gol, sofreu apenas um gol. Se a gente estender esse período para invencibilidade, indo além das 19 vitórias seguidas, são 26 partidas seguidas somando competições sem perder um jogo, sendo 23 vitórias e 3 empates. E só 7 gols sofridos nesses 26 jogos. São números impressionantes de um Manchester City que começou a temporada deixando algumas dúvidas no ar em relação ao que seria essa transição ou essa retomada, esse recomeço, de certa forma, do Guardiola. Quando ele renova contrato, tinha muito essa cara, né, de aparentemente, sim, ele pretende iniciar mais um ciclo, mesmo que para isso o time passe por alguma transformação. E a gente vem vendo um Manchester City muito sólido, um time defensivamente muito sólido, um time que talvez tenha se transformado da defesa para o ataque e que tem tido resultados em sequência, abriu vantagem na Premier League, agora consegue uma boa vantagem no jogo de ida também, diante do Borussia Mönchengladbach nas oitavas da Champions. Vamos ao campinho, vamos falar sobre um pouco dessas variações ofensivas, dessa estrutura com bola do Manchester City, até porque se a gente for olhar para a base, a gente vai olhar o Manchester City e falar, partindo do 4-4-2, e foi mesmo. O time começou com o Sterling na meia direita, com o Phil Foden na meia esquerda, digamos assim, com o Bernardo Silva encostando no Gabriel Jesus, com o Rodri e Gundogan como os dois volantes, mas com bola o funcionamento não tem nada a ver com essa aparência do 4-4-2, diante de um Borussia Mönchengladbach que tentou encorpar o meio, né? Então teve o Kramer à frente da defesa, com o Neuhaus à esquerda, o Zakaria à direita, e aí o Hoffmann sendo esse meia pela direita, o Plea à esquerda e o Stindl sendo esse 9 que não é bem o 9, né? Ele é muito mais um armador de jogada, muitas vezes joga atrás do 9, dessa vez era quem estava centralizado, mais avançado do time do Borussia Mönchengladbach, isso falando sobre as escalações como ponto de partida. Mas o Manchester City tinha como ponto principal nessa estrutura vantagens em todos os aspectos. Porque aí a gente vai falar de um Manchester City pressionando bem, recuperando rapidamente a bola, impedindo transições do adversário, impedindo que o adversário fique com a bola. E o Borussia Mönchengladbach, por característica, é um time que tenta pressionar bastante, tenta jogar com um ritmo alto, tenta iniciar a saída de bola. Até tentou sair jogando, mas o City conseguia pressionar, sufocar e recuperar a bola. E não conseguiu encaixar muitas transições ofensivas. Não conseguia pressionar o Manchester City porque o City encontrava vantagem desde a saída de bola, então o Gladbach não conseguia pressionar lá em cima e tinha dificuldades para parar esses avanços, essas progressões com a posse de bola por parte do Manchester City. E aí tá uma virtude muito legal também do time do Guardiola nas últimas semanas. O jogo contra o Arsenal no fim de semana já tinha sido uma demonstração disso, né? Um City que tem conseguido variar os posicionamentos das peças de forma a atrapalhar demais qualquer tentativa de encaixe de marcação do adversário. Então no duelo contra o Arsenal, por exemplo, o Guardiola mexeu demais nos posicionamentos para acabar com os encaixes individuais do Arteta. Foi um ponto bem interessante na rodada do fim de semana. Dessa vez, mais uma vez, essas funções, é um time muito multifuncional ali, você olha para os jogadores e eles ocupam uma posição na teoria, do ponto de partida do campo, a função faz com que eles se desloquem para outros setores do campo e que variem dentro do jogo o seu posicionamento para ter sempre opção ofensiva e quebrar o que o adversário está esperando na hora de marcar. Então, ok, o time sai parte desse 4-4-2, mas com a bola não tem nada a ver com isso, porque com a bola o Walker era o zagueiro, o lateral pela direita que ficava mais, vou nem colocar como zagueiro, mas ficava um trio de defesa, o Walker à direita, com o Rúben Dias e Laporte formando esse trio. O João Cancelo merece um capítulo à parte, vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mas o João Cancelo saía da lateral esquerda para virar um volante, então ele era um meio-campista que se alinhava basicamente ao Rodri. Mas no ponto de partida o volante ao lado do Rodri não é o Gundogan? Pois é, ao ter o João Cancelo fazendo esse movimento de fora para dentro, da lateral para dentro, você dá a liberdade para o Gundogan virar um meia a mais. E o Bernardo, que em tese é o segundo atacante no momento defensivo, quem mais está próximo do Gabriel Jesus, ele recua. Então
O Bernardo vira uma espécie de um meio-campista caindo pela direita, recuando e caindo pela direita. O Gundogan virava um meio-campista avançado, como tem sido muitas vezes, tem sido esse artilheiro, o cara da chegada, mas nesse jogo especificamente, até para sair um pouco da marcação no setor do Zakaria, ele muitas vezes abria pela esquerda, porque os caras que vão fixar a linha de defesa do adversário são os pontas. Nesse caso, Foden de um lado, Sterling do outro. Eu tô usando aqui o ponto de partida do jogo, que foi o Sterling na direita, o Foden na esquerda, depois eles invertem. Mas o ponto é esse, você tem os dois pontas prendendo os laterais adversários, fixando essa linha de defesa, o Gabriel Jesus entre os zagueiros e circulando bastante também com um papel importante de dar sequências jogadas, de virar uma opção de passe, de sair da referência para dar uma opção de passe, até como consequência da questão que eu vou falar já já também. Mas o ponto de partida é o João Cancelo virando uma opção de passe a mais por dentro. Ele é quem tem sido uma peça fundamental. Aliás, para falar sobre o João Cancelo, né? Para mim ele tem sido o jogador mais importante em termos de mecanismos e variações do Manchester City na temporada. Claro, o De Bruyne é o grande jogador, é o principal jogador do Manchester City. É o cara que tem maior capacidade para desequilibrar, é o cara diferente acima da média. O Gundogan tem sido artilheiro, inclusive, tem sido o cara da chegada, da finalização, desse movimento que as defesas têm tido muita dificuldade para detectar e para parar. Porque detectar às vezes até detectam, mas uma coisa é identificar, outra coisa é conseguir impedir que isso aconteça. Mas para mim o João Cancelo tem sido o cara mais interessante de acompanhar desse time, pela diversidade de funções. Pode ser o lateral pela direita, pode ser o lateral pela esquerda, ele já jogou como ponta pelos dois lados, se a gente olhar para o período dele na Itália, por exemplo. Ele tem jogado como meio-campista no Manchester City, mas ele pode ser um jogador ao lado do Rodri no início da distribuição, numa primeira faixa à frente dos zagueiros, mas pode ser também o jogador mais avançado, chegando para atacar a área adversária ou a entrada da área adversária. A área de ocupação do João Cancelo é ilimitada praticamente, é o campo inteiro. Então o que ele oferece para um treinador que gosta de variar posicionamentos, funções, é algo difícil até de mensurar. E para mim ele tem sido o cara mais interessante do Manchester City em toda essa arrancada aí. Até porque no início dessa arrancada era um Manchester City que ainda despertava dúvidas, principalmente ofensivamente. O time foi se acertando da defesa para o ataque. Mas o João Cancelo já era quem mais oferecia uma capacidade para desequilibrar. Num passe, numa jogada em que conduz a bola de fora para dentro ou que carrega por dentro, quebrando linha de marcação. Então é um jogador que consegue quebrar defesas de diferentes formas. E a gente tá falando no momento de um lateral, nesse caso o lateral pela esquerda. Mas o lateral pela esquerda que construiu os dois primeiros gols, aliás os dois gols, né, da partida do 2-0. Foi o cara que deu assistência pro primeiro e que fez o cruzamento que origina o segundo também, sendo esse meio campista à esquerda do Rodri. Mas não só ali, se projetando também. Então o Manchester City conseguia gerar uma dificuldade muito grande para o adversário. Por quê? O Gladbach não conseguia ter tranquilidade para sair jogando. O Gladbach não conseguia pressionar essa saída diante dos zagueiros. O Gladbach não conseguia identificar os posicionamentos do Manchester City no centro do campo. Ou seja, o controle foi absoluto, foi um controle total. Foi mais uma atuação muito completa do Manchester City. Defensivamente, no papel sem bola, reagindo muito rapidamente ao momento em que perde a bola, recupera rápido, toma conta. Com a bola, muita paciência e consciência da superioridade a partir dessas movimentações. Então, o João Cancelo centralizou para jogar ao lado do Rodri, isso deu liberdade ao Gundogan. O Gundogan está no setor do Zakaria. Quem acompanha o João Cancelo nesse movimento é o Hoffmann. O Hoffmann tenta centralizar para limitar um pouco a participação do João Cancelo. O Kramer tenta subir para tirar um pouco da saída de bola, da tranquilidade da saída de bola do Rodri. O Stindl não tem muito o que fazer ali, porque ele tá tentando iniciar a marcação diante dos zagueiros, o City já tem superioridade numérica nessa saída com os dois zagueiros mais o Walker. O Plea ainda tenta cercar as subidas do Walker, que não ficava só como zagueiro, em alguns momentos se projeta como lateral também. Os dois pontas estão prendendo os laterais não vão poder subir para pressionar. E por dentro, o Zakaria vai tentar fechar esse espaço da área de ocupação do Gundogan para impedir que o Gundogan infiltre, mas o Gundogan passa a abrir para receber o jogo pelo lado esquerdo. E aí se o Zakaria sai nele, tem um buraco ali por dentro, né? Porque o Kramer foi no Rodri, o Zakaria foi no Gundogan. Do outro lado, quem pode fazer isso? O Neuhaus. Tá preocupado com o Bernardo, que tá saindo lá de uma posição de quase segundo atacante para virar um meio campista que abre pela direita também. Então essa faixa do campo tá vazia. E aí quem começa a aparecer é o Gabriel Jesus, retornando para fazer esse pivô, para dar sequência num toque rápido, para ser acionado e dar dinâmica ao ataque, né? Com passes rápidos saindo da referência como um pivô. Não o pivô que disputa pelo alto no corpo, mas o jogador que dá essa dinâmica acionando tabelas rápidas, explorando esse espaço às costas do Kramer. Então o Borussia Mönchengladbach esteve o tempo inteiro correndo atrás,
tentando tirar espaços de um time muito tranquilo, consciente, para rodar a bola de um lado para o outro, para ter paciência, para tentar chegar à frente. O Gladbach teve duas escapadas boas em transições, mas que não viraram finalizações para valer, né? Uma delas o Walker faz até uma ótima cobertura num passe cruzado no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, tem a chance do Zacarias se projetando e o cruzamento pro Plea, que quase faz um golaço dentro da área. Mas no todo, uma partida muito tranquila, assim, de uma superioridade muito ampla do lado do Manchester City, que encaminha a classificação com esse 2-0, que dá sequência a todos esses números impressionantes que eu abri o vídeo falando. É um dos times mais embalados do momento, seja na Premier League ou na Champions. O que isso significa? Pode até significar atribuir determinado favoritismo ou enxergar o Manchester City como um dos principais candidatos. Mas a gente sabe como uma Champions, um campeonato de mata-mata, é um campeonato muito mais sujeito ao aleatório. Então, nem sempre segue uma lógica dessa distribuição de forças, dessa hierarquia ali ao distribuir forças. Hoje o City está entre os principais e mais sólidos times da Europa, certamente. Se isso vai representar título, cair antes, cair cedo, a gente vai ter que esperar para ver semana após semana. Na Premier League as coisas parecem muito mais encaminhadas porque o time atingiu um nível de solidez, de regularidade, de resultado que tem sido impressionante de ver e que tem sido legal de acompanhar também por conta de toda essa dinâmica de movimentação, de funções diferentes, tendo vários destaques, né? Nesse jogo, por exemplo, você olhar para um jogo de oitavas da Champions, para essa superioridade, para essa atuação completa e notar que o De Bruyne estava no banco, já diz bastante sobre o nível que esse time atingiu no atual momento. Vamos ver se vai continuar nessa toada. Fiquem à vontade para participar embaixo com os comentários, a curtida no vídeo, a inscrição no canal. Um abraço, até a próxima.